Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos ouvem de casa ou de onde quer que seja, pelo canal do YouTube ou pelo Facebook ainda. Nós acabamos de ouvir este Evangelho que faz parte do núcleo, do coração do texto de Mateus. Se nós pudermos dizer que o Evangelho de Mateus tem um coração, este núcleo, este coração vai do capítulo 5 até o capítulo 7, naquele que é conhecido de forma muito tradicional como o Sermão da Montanha, onde Jesus dá aos discípulos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são como que o modelo que os discípulos devem seguir para serem identificados realmente como cristãos. Pobres de espírito, puros, misericordiosos, com fome e sede de justiça, pacíficos e construtores da paz. E muitas vezes perseguidos por causa do nome de Jesus e por causa da defesa da paz, da justiça e da misericórdia. O discípulo jamais deverá se esquecer que este é o caminho, o itinerário que ele deve percorrer para encontrar em sua própria vida sentido. Tanto é que nós poderíamos trocar, sem perda nem dano, a palavra bem-aventurado por felizes. Felizes, portanto, aqueles que são misericordiosos, os que lutam pela justiça, os que são construtores da paz, os que agora choram, mas terão suas lágrimas enxugadas, aqueles que sofrem, mas serão consolados. Então, felicidade é de fato o projeto de Jesus, mas não uma felicidade vazia e esvaziada de significado como nós muitas vezes compreendemos hoje. Uma felicidade como se fosse uma alegria perpétua, um riso perene, como se fosse a ausência de dificuldades, ou como se a vida pudesse ser só retilínea e não tivesse as suas curvas e as suas cruzes. A felicidade que Jesus nos propõe é o sentido, Ele mesmo, quando nós topamos segui-lo. É encontrar o sentido em nossa vida. Bom, é daí que nós podemos falar desse Evangelho de hoje. O Evangelho que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, brevemente, ser sal e ser luz significa dar testemunho. Significa testemunhar Jesus Cristo. E como o discípulo testemunha Jesus? Vivendo as bem-aventuranças. As bem-aventuranças
são os mandamentos de Jesus. Se Moisés escreveu nas tábuas os mandamentos, ou melhor dizendo, recebeu estes mandamentos nas tábuas, agora Jesus nos dá seus novos mandamentos, as bem-aventuranças. Mais ainda, quando nos diz que devemos ser sal e luz, pede-nos testemunho autêntico. Ser sal. O que faz o sal? Todos nós já sabemos. Sal dá sabor, tempera. Sal também conserva os alimentos, sobretudo na época em que Jesus está falando, o sal serve como um conservante para os alimentos. Mas não só. Se nós abrirmos o Antigo Testamento, nós veremos outras passagens que mencionam o sal e seu significado. Como, por exemplo, o livro de Números, que fala da aliança de sal. Uma aliança que Deus faz com o homem, que é penetrante e que não se dissolve, que não se quebranta. Então, o sal também se refere a uma aliança inquebrantável com Deus. Outro sinal é o sal como aquele que purifica, usado nos sacrifícios. Também no Antigo Testamento, este significado aparece. Portanto, o sal também significa pureza. Ser sal da terra é o mesmo que dizer, é preciso temperar a realidade que muitas vezes não, sempre é sem gosto, sem sabor. Não há sentido já dado, é o homem quem dá sentido à realidade que o circunda. Quando o homem é capaz, o humano é capaz de dar sentidos, ele tempera a realidade. Temperar e conservar o melhor que há na realidade. Ser sinal da aliança com Deus, da fidelidade a Deus. E ser puro, não nesse sentido que é tão costumeiramente usado hoje, como se pureza fosse o avesso da sexualidade, enquanto na verdade a pureza é o exercício do amor e da justiça. Ser, portanto, sal. Quando o cristão não é capaz de ser sal, ele nega o seu valor, o valor de temperar a realidade. É como o próprio Cristo diz, assim o sal não serve para mais nada, se não for para salgar, se não for para temperar, não serve para mais nada. O mesmo acontece com a luz. A luz também tem a sua gama de significados. A luz ilumina, a luz ajunta as pessoas, a luz permite ver, enxergar os caminhos. O cristão deve ser iluminador. Por onde passa, deve deixar um rastro de luz. Aqui o texto ainda esconde uma crítica a Jerusalém, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Jerusalém é a cidade construída sobre o monte. E ela tinha uma missão, a missão de ser luz para todos. Mas ela não cumpriu com essa missão. Não cumpriu com a missão de ser luz para as nações e de atrair as nações para si, para que elas conhecessem o verdadeiro Deus. Então, esta cidade construída sobre o monte não cumpriu a sua função. Assim também a nossa luz não pode se apagar ou deixar de cumprir a sua função, como Jerusalém. O texto ainda diz mais, ao acender uma chama, um candeeiro, nós não escondemos debaixo de uma vasilha.
A luz não foi acesa para ser escondida. Isso é óbvio que não significa nenhuma lógica do espetáculo, nenhuma espécie de lógica em que as pessoas podem cultivar vaidades e arrogâncias e autossuficiências, mas também não vamos falar de uma falsa humildade. É preciso colocar-se a serviço, é preciso topar correr o risco de mostrar a luz, é preciso acender luzes. Muitas vezes nós até somos iluminados, temos luz própria, mas queremos apagar a luz dos outros. Não admitimos que as luzes podem conviver juntas dentro da igreja. Não raras vezes há essa espécie de disputa, a disputa para ver qual luz é mais forte, mais potente, a disputa para ser a única luz, a disputa e o apagamento da luz alheia com os juízos, com os preconceitos, com a fofoca. Muitas vezes nós apagamos a luz do outro. O cristão, ao invés disso, é aquele que acende o candeeiro. Nas relações, ele é aquele que tempera, que traz gosto, sal e luz. E Jesus Cristo ainda vai mais longe. Quando ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, é para que os homens vejam nossas boas obras. De novo, não por vaidade, não para ostentá-las, mas para que assim eles louvem ao Pai dos céus. É muito interessante como Jesus atrela o louvor a Deus ao testemunho dos cristãos. Se os cristãos dão verdadeiro testemunho, Deus é louvado. Se os cristãos não dão testemunho, por consequência, Deus não é buscado. Quantas vezes nós vemos a crueza e a concretude disso que Jesus está dizendo? Pessoas que abandonam a igreja porque dão de cara com a falta de testemunho de muitos cristãos. E aqui eu não estou falando de um perfeccionismo, não estou falando de uma exigência de perfeição, mas estou falando do mais elementar do cristianismo, o que de fato dá sabor e o que de fato ilumina, o amor e a defesa da justiça. Quantas pessoas nós ouvimos dizendo que Jesus é até um cara bem legal, mas a sua companhia, essa a gente deve andar alguns passos longe dela. Quantas vezes nós ouvimos dizer que Deus atrai, seduz, mas a religião pesa nos ombros. A religião pesa e oferece peso e não uma experiência comunitária, calorosa e uma experiência de fraternidade. Quantos vão para longe de nós e para longe de Deus, o que é pior, porque não conseguem experimentar no nosso redil e no nosso meio aquilo que nós compreendemos como fraternidade e nem entendem, portanto, qual é o sabor de fazer parte dessa comunidade, porque o sal já se tornou insosso, não se sentem tão pouco iluminadas, porque o nosso ambiente se tornou um ambiente obscuro. Depois de ter celebrado Pentecostes, nós devemos pedir para Jesus mais uma vez, e mais uma vez, e uma vez mais, e o quanto for necessário, que seu Espírito atuante venha sobre nós e nos anime como aqueles capazes de dar sabor e iluminar a realidade. Vejam, nós não fomos chamados para outra coisa. Não fomos chamados para enfiar mandamentos goela abaixo na garganta dos outros. Não fomos chamados para uma catequese de cabresto.
Não fomos chamados para uma evangelização que bota o pescoço dos outros na guilhotina, caso eles não sejam perfeitos. Afinal, nem nós o somos. Não fomos chamados para testemunhar um Jesus desacompanhado de sua boa notícia. Nós fomos chamados para dar sabor. Nós fomos chamados para temperar, para fazer a vida ser mais saborosa, gostosa de ser vivida, menos dolorosa, portanto. E como nós o faremos, senão praticando a justiça e lutando por ela, senão sendo misericordiosos, pacíficos e construtores da paz, mansos e humildes de coração, pobres de espírito, defensores dos últimos? Como nós tornaremos a vida menos cruz e mais saborosa? Nós fomos chamados, finalmente, para ser luz. E o salmista completa isso que nós ouvimos no Evangelho quando diz: sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Não é a nossa luz, se é que ela existe, que deve brilhar. É a luz do Cristo. A luz que inclusive nos potencializa, nos ilumina desde dentro e nos faz iluminar os outros. A luz que acende a nossa própria luz quando ela está apagando-se, ou que cuida da nossa luz quando ela ameaça se extinguir. Peçamos ao Espírito que faça brilhar o esplendor da face do Cristo em nós, esta luz. A primeira leitura de hoje, para encerrar, nos apresenta a história de Elias junto da viúva de Sarepta, uma das histórias mais bonitas de todo o Antigo Testamento. Junto dela, ele tem fome e sede e lhe pede pão e água. É curioso como esta mulher, no epicentro de toda a discriminação de seu tempo, mulher, viúva, pobre, vai arrancar do seu quase nada ainda pão e água para repartir. Isso é, no fundo, ser cristão. Mesmo quando as nossas mãos estão vazias, poder repartir da palavra, repartir das dores e das alegrias de viver, compartilhar a vida juntos, fazendo fraternidade. Juntos, partilhar o pão, mesmo que ele seja pouco. Que o Espírito de Jesus também não nos falte aí. Amém.